Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nessa semana passada nós falamos muito da fé inteligente, da fé consciente, da fé que pensa, a fé que pesa, a fé que avalia, a fé que faz a gente raciocinar. Lembra que Jesus falou que qual o homem que, tendo projetado uma torre, ele começa e não tem recursos para terminar e, obviamente, essa torre fica pela metade, fica mal construída, ou melhor, ela não é nem terminada. Então a vergonha desse homem é muito grande. A mesma coisa o rei que vai entrar em guerra com outro rei. O primeiro rei tem 10 mil homens, o outro rei, o segundo, tem 20 mil. Então ele avalia primeiro se vai dar para vencer o outro rei ou não. Se ele vê que ele vai perder a batalha, então ele pensa, ele vai, não vou entrar nessa guerra porque é uma furada. Se eu entrar eu vou perder, eu vou morrer. Então ele vai e envia uma embaixada para propor uma paz com aquele outro rei, porque ele não quer perder a sua cabeça. Ora, a fé é assim. Jesus ensina que a fé tem que ser raciocinada, ela tem que ser avaliada, pesada. Então, para a gente usar a fé com inteligência, a gente tem que usar a fé ligada na palavra de Deus. Mas é isso que eu tenho feito, bispo. Eu tenho usado a fé na palavra de Deus. Mas não tem acontecido aquilo que eu espero. Então alguma coisa está errado. Pode ter certeza que a palavra de Deus não está errada. Deus não está errado. Você com certeza está misturando as suas emoções, os seus sentimentos com a fé. E aí não funciona, não dá. Porque quando o sujeito vai construir uma casa e ele não tem recursos para terminá-la, então qualquer sujeito, mesmo que seja uma pessoa não escolada, essa pessoa, não vou começar uma coisa que eu não tenho certeza que vou terminar. Então a palavra de Deus é assim, ou você segue direitinho, ou você não segue. Ou você determina a ser e fazer aquilo que está escrito, ou então sai fora. Eu lembro que no ano que eu estava me convertendo, eu tinha 18 anos mais ou menos, no ano seguinte, eu determinei, quando chegou assim no mês de novembro, por aí, eu determinei, olha, o ano que vem, eu vou, a partir de janeiro, eu vou começar a ser dizimista fiel. Eu não vou falhar com o meu dízimo. Então, eu me posicionei, eu me determinei a ser dizimista a partir de janeiro do novo ano. E, obviamente, eu comecei a ser dizimista. E aí, depois eu me converti. Eu tive um encontro quando eu me converti. Não, eu tive a minha experiência com Deus, porque eu havia determinado obedecer a palavra de Deus. Porque até então eu frequentava a igreja, mas não era dizimista. Dava as minhas ofertas de vez em quando e tal. Mas dízimo, aquele compromisso que eu deveria ter assumido antes, eu não tinha assumido. Mas eu determinei que nesse ano, esse ano que vem agora, novo ano, eu vou começar a ser dizimista. Eu vou levar a sério a minha fé. Eu vou levar a sério a minha fé, porque é isso que eu quero viver pelo resto da minha vida. Ora, o que eu estou falando para você, minha amiga e meu amigo ouvinte, é para que você avalie bem a sua fé. Porque às vezes a pessoa se predispõe a seguir Jesus, mas não coloca toda a sua força, não coloca toda a sua coragem, ela não se entrega, ela tenta, sabe, aquela pessoa que, eu vou arriscar. Não é assim. Ou você vai ou você não vai. Quem vai, vai, quem não vai, fica. Quem vai é porque crê. Quem crê, vai. Quem não crê, fica. Essa é a realidade. Ninguém casa mais ou menos, é ou não é? Quando você casa, você mergulha de cabeça no seu casamento.
Então, é assim também com respeito à fé na palavra de Deus. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer, com o conhecimento da verdade, nós ficamos libertos, nós somos livres. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas levam a sério o conhecimento da verdade. A maioria não leva a sério o conhecimento da verdade. Muitas pessoas têm o Salmo 91 na sua casa, o Salmo 23 escrito nos seus cadernos, nos seus livros, nas suas coisas pessoais, mas não obedece. Então não adianta nada você conhecer a verdade. A verdade, nesse caso, não pode te libertar, porque você não pratica. O conhecimento da verdade é para a gente praticar. Não é para a gente deixar ficar amontoando poeira no nosso ser, na nossa mente. Não, é para se manifestar, é para se praticar, é para se seguir. Jesus cansou de falar sobre a obediência à sua palavra. Ele conta até uma parábola dizendo assim, ó, o homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. E será semelhante àquela pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha, cavou uma vala na rocha e lançou os fundamentos da sua casa, quer dizer, da sua vida. E quando vieram as chuvas, as tempestades, quando vieram os tufões, o rio bateu contra aquela casa, ela manteve-se de pé porque ela estava alicerçada na rocha. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós sabemos que as tempestades sempre vêm, as chuvas sempre vêm. Vem a época das chuvas, vem a época da seca, vem a época do calor, vem a época do frio, vem a primavera. Todos os dias o sol nasce, todos os dias o sol se põe. Todos os dias ao dia, claro, e à noite. Então, nós sabemos que os problemas sempre vêm. Seja pessoa boa, seja pessoa má, seja pessoa pobre, seja pessoa rica, seja pessoa conhecedora, talentosa, inteligente, seja outra pessoa sem talento, ignorante, não importa. Há certas coisas na vida que vêm sobre todas as pessoas, todas, 100%. Não há como evitar, não há como evitar. Jesus mostra isso, que o prudente é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, exercita a palavra de Deus. Mas o insensato, ele assemelhou ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Sobre a areia. E, é claro, quando veio a chuva, a tempestade, e o rio bateu contra aquela casa, ela desabou e foi grande a sua ruína. Ora, nós temos visto isso em todo o mundo. Em todos os países existe a época da cheia, das enchentes, e muitas casas são destruídas, muitas pessoas morrem, né? Enquanto outras casas que foram construídas sobre a rocha, com sapata, com estrutura, se mantiveram de pé. Então, assim é a palavra de Deus. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a verdade, e não pratica, o nosso julgamento será muito mais severo do que o julgamento das pessoas que não conhecem a verdade. Por quê? Porque elas não conhecem, não tiveram chance de conhecer a verdade. Então, o que eu quero dizer é que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará só funciona quando a gente pratica a verdade. Aí a pessoa diz assim, mas o bispo, eu conheço a verdade e eu
eu ando na verdade. Mas eu não sou perfeito, de vez em quando eu tenho uma mentira, eu engano aqui, engano ali e tal, porque você sabe, eu sou comerciante, eu sou vendedor, eu não posso falar a verdade, eu tenho que falar mentira. Meu amigo, minha amiga, se esta é a sua situação, você está priorizando a sua vida mais aqui na terra do que na eternidade. Você está dizendo o seguinte, você está se justificando, dizendo o seguinte, olha, eu quero a vida eterna, mas eu não posso perder a minha vida nesse mundo. Quer dizer, aí você é enquadrado naquela palavra que Jesus disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por minha causa, ganhá-la-á. Então você tem que escolher uma coisa ou outra. Você não pode ficar nesse meio termo, meio barro, meio tijolo, chove não molha. Ou você vai ou você fica. Quem crê vai, quem não crê fica. Essa é a verdade, isso é que caracteriza aquele que crê. Aquela história, aquela conversa que muitos crentes dizem, não, Jesus disse, ou Paulo falou lá, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Tá bom, é isso mesmo, tá certo. Mas o que você pensa que é crer? Você pensa que crer é teoria? É sentimento? Você pode crer dessa maneira? Você crê na verdade e andar com a mentira? Você pode conjugar, combinar a verdade com a mentira? Duvido, não existe. Não existe. O diabo até gosta, mas Deus não. Ou você é da verdade, fala a verdade, vive na verdade, ou você é da mentira e vive na mentira. Não tente se enganar, minha amiga, meu amigo ouvinte. Não seja bobo, boboca. Desculpa a expressão, não seja otário, não, de querer pegar parte da verdade e praticar parte da verdade e praticar parte da mentira. Está pensando que você vai agradar a Deus e o diabo? Você não agrada nem a Deus nem ao diabo. Mas o diabo está satisfeito porque você está dividido entre si. Então, dividido entre si, você já é dele. Essa é a realidade. Mas, se você crê de fato e de verdade, você se entrega à crença e obedece. E procura agir de acordo com aquilo que você sabe. Jesus diz, conhecereis a verdade. Jesus é a verdade. Jesus se identificou com a verdade. Ele se identificou com a verdade. Como que eu posso crer na verdade? Como que eu posso crer em Jesus e viver na mentira? Como? É impossível. Ora, bolas. Então, eu estou falando, eu tenho certeza que muitos crentes estão me ouvindo e nem gostam de me ouvir, mas me ouvem. Por uma razão ou por outra, estão me ouvindo. Pois bem, minha amiga, meu amigo, se você ouve essa palavra e vive meio lá, meio cá, você é um hipócrita. E sabe o que acontece com o hipócrita? O hipócrita é pior do que o incrédulo. O incrédulo é incrédulo porque não conhece a verdade, não teve a revelação da verdade. Tem um espírito imundo, enganador na sua mente, que bloqueia o seu entendimento. Mas, você que conhece a verdade, você que diz que crê na verdade e anda na mentira, você é pior do que aquele incrédulo. Você é pior do que aquele incrédulo, você é um hipócrita. E o Senhor Jesus tem um discurso, mas assim, fortíssimo, com respeito aos hipócritas. Leia lá Mateus capítulo 23. Jesus fala com os hipócritas, e ele fala dirigindo-se aos religiosos, aos judeus hipócritas daquela época, que faziam questão de obedecer algumas regrinhas, mas a maior parte eles simplesmente ignoravam. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, seja você pastor, não interessa o título que você tenha,
tem o título de pastor, de bispo, de reverendo, de missionário, de profeta, seja lá o título que você tiver, nem me interessa, porque o título não leva a lugar nenhum. O título leva a presidentes, a governadores, o título leva a importância nesse mundo. Mas no mundo vindouro, que é o mundo da eternidade, não leva não. O título não leva a nada. O título não leva a nada. O que leva a gente à eternidade com o Senhor Jesus é a obediência à verdade. Você seguir na verdade. Porque você não pode crer na verdade e praticar mentira. Isto é, você não pode crer em Jesus, que é a verdade, e praticar mentira, cujo pai é o diabo. Quer dizer, você não pode crer em Jesus e andar de acordo com o diabo, que é mentira. Ou pode? Ou pode. Você não pode andar ou crer na justiça e viver na injustiça. Das duas, uma. E é claro, quem está dividido entre si, com certeza já está nas mãos do inferno. Eu não sei se você já chegou a ler no meu blog, mas uma vez eu coloquei a história de um homem que estava em cima do muro, em cima de um muro, e tinha do lado de cá aquelas pessoas que diziam, vem para cá, aqui é a verdade, aqui é a justiça, aqui há salvação. Havia uns crentes chamando ele para pular para o lado deles. Mas fazia aquela prédica, aquela pregação insistente, vem para cá, puxa vida, sai daí, rapaz, vem para cá, por favor, vem para cá, salve a sua vida, puxa vida, lado de cá nós temos salvação, nós passamos por tribulações, mas Jesus é conosco, Ele nos protege, Ele nos guarda e tal, e tal, e tal. E aí, alguém perguntou para o pessoal que estava do outro lado, que era o diabo e seus filhos. Vem cá, me diz uma coisa, o pessoal, os crentes, estão chamando esse rapaz para pular para lá, para o lado deles. E vocês não falam nada, vocês ficam quietos. E então o diabo disse assim, olha, não preciso falar nada porque ele já está no nosso lado. Quer dizer, quem está em cima do muro já pertence ao diabo. Você sabe que está em cima do muro, o muro é do diabo. Então, muitas pessoas têm vivido assim. Conhecem a verdade, conhecem Jesus, mas vivem na mentira. Ora, se você conhece a verdade e pratica mentira, você é um tremendo sem vergonha de um hipócrita. E o que está escrito, que Jesus falou, lá em Mateus capítulo 23, é que você já está condenado. Você já está condenado. Se você não sair de cima do muro, você já está condenado. Se você ficar meio lá, meio cá, você já está condenado. E a condenação sua no julgamento será pior, eu não sei o que significa isso, mas está escrito, será pior do que dos incrédulos. Porque, lembra que Jesus falou, ai de ti, Corazim, ai de ti, Corazim. Porque se em Tiro e Sidom, se tivessem feito os milagres que aconteceram com você, há muito eles se teriam convertido. Mas vocês viram os milagres e mesmo assim não se converteram. Que é o que está acontecendo com muita gente. E vê os milagres. Há uma nuvem de testemunhas que têm falado, que têm mostrado com suas vidas a salvação. Mas mesmo assim, essas pessoas
meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo, elas são como aquela estátua de Nabucodonosor, né? Cabeça de ouro, peito de bronze e etc. Ferro, aço, mas os pés são de barro. E uma pedra veio e bateu na perna e aquela imagem de Nabucodonosor caiu, se esfacelou. Então muitas pessoas estão fundamentadas sobre o barro. As suas vidas estão fundamentadas no barro, quer dizer, conhecem a verdade, mas vivem na mentira. Dizem que creem em Jesus, mas praticam a mentira, que é fruto do diabo. Você, minha amiga, meu amigo ouvinte, que está me ouvindo nesse momento, talvez você me ache um tanto assim extremista. No que diz respeito à fé, eu sou extremista mesmo. No que diz respeito à fé, eu sou extremista. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Ou Deus é ou Deus não é. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Melhor dizendo, ou você é de Deus ou você é do diabo. Das duas, uma. Você não pode ser de Deus e do diabo ao mesmo tempo. Metade do seu corpo ser de Deus e metade do seu corpo ser do diabo. A sua alma não pode ser dividida para Deus e metade para o diabo. Não, ou é ou não é. Ou você crê ou você não crê. Ou você crê e obedece ou você crê e não obedece. Quem crê e não obedece é pior do que os que não creem. Pior. E para com estes, o julgamento será muito mais severo. Então, quando a gente conhece a verdade e pratica essa verdade, ela nos liberta. Então essa é a razão, porque muitos crentes, a maioria dos crentes, a maioria dos pastores são endemoniados, são perturbados, vivem casando e descasando, largam uma mulher velha e pegam uma mulher nova, secretária. Essa é a realidade. Largam a panela velha de lado e pegam uma panela nova. Essa é a pura realidade. Você pode até achar engraçado, mas esse é um fato que nós vemos hoje. Eles pregam a palavra da verdade, mas vivem a mentira. No púlpito, no altar, falam uma coisa, mas na vida prática, no dia a dia, é outra coisa completamente diferente. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem me interessa saber dos outros. Eu estou aqui para falar a verdade, para pregar a verdade. Eu não tenho absolutamente nenhum compromisso com ninguém, senão com o meu Senhor, aquele que me chamou para pregar a verdade, para falar a verdade e viver na verdade. Não só pregar a verdade, mas viver na verdade. Eu tenho que dizer, chamar a atenção daquelas pessoas que estão meio lá, meio cá. Daquelas pessoas que dizem crer na verdade, mas vivem com a mentira na boca, que vivem na mentira nas suas ações, vivem enganando, vivem usando da prostituição, vivem se prostituindo, vivem enganando a mulher ou enganando o marido ou vivendo uma vida completamente contrária àquilo que a Bíblia fala. Jesus odeia o divórcio. Jesus mostrou que odeia o divórcio. Ele não aceita o divórcio. Ele não aceita o divórcio. Nós temos o divórcio como lei no nosso país e em muitos países. Mas Jesus mostra que odeia o divórcio. Por quê? Porque o divórcio não é de Deus. Quando a gente casa de uma vez por toda a vida. Porque o casamento nada mais é do que uma aliança, um símbolo da nossa aliança com Deus. Então, quando eu me casei com a Esther, quando nós nos casamos, nós estávamos afirmando, reafirmando, mostrando para todos, para o mundo, que tínhamos um casamento que levávamos a sério, que é o casamento com Deus, que é a cruz do Senhor Jesus. Quando você casa com Deus, você tem a haste vertical da cruz, o mais importante da cruz.
E quando você casa com a sua esposa ou seu marido, quando você casa, você tem nos braços da cruz, então a cruz completa, perfeita. Então essa é a cruz que nós carregamos. A cruz que nós carregamos é o nosso casamento, a nossa aliança com Deus e a nossa aliança com a pessoa que entregamos a nossa vida na mocidade. Então, Deus fica indignado quando nós abrimos mão da nossa panela velha por uma panela nova. Você entende o que eu estou falando? Ele não aceita isso, não. Mas muitas pessoas, por questões apenas de olho grande, olho gordo, trocam as suas mulheres velhas pelas novas, só porque tem dinheiro, tem condições econômicas. Quer dizer, são pessoas que creem na verdade, mas vivem uma mentira. Eu sei que há divórcios que realmente se justificam, e Deus permite isso. Deus tem permitido isso. Há divórcios e divórcios. Mas nós não podemos fazer da lei uma pouca vergonha, uma coisa tranquila. Ah, bom, tá bom, agora eu já posso me divorciar, então é legal eu me divorciar, então eu vou trocar agora. Trocar a mulher velha pela mulher nova. Vou trocar a panela velha por uma panela nova. Essa é a realidade da nossa sociedade. Mas quem crê em Jesus, quem leva a sério a sua fé no Senhor Jesus, leva a sério o seu casamento, a sua união. Assim como ele leva a sério a sua fé no Senhor Jesus, ele também leva a sério o seu casamento. Porque o seu casamento é uma representação do seu casamento com Deus. É assim que eu vejo. Eu vejo a Esther como um presente de Deus para mim. A Esther me vê como um presente de Deus para ela. Como, se ela é um presente de Deus para mim, como que eu vou desprezar esse presente e pegar um presente do diabo? Hã? Como? Não tem sentido isso. Então nós, graças a Deus, por causa desse temor que trazemos no nosso coração, então nós também temos amor, porque o amor que nos une, o amor que une Esther e eu, esse amor vem do Espírito Santo, é uma coisa que vem de Deus. Ele me deu o presente e me deu o espírito do presente, o espírito dele, o espírito do amor. Então, nosso amor é verdadeiro, é sincero, é um amor puro. Nós vivemos dentro desse contexto. Sabemos que somos ultrapassados nos dias de hoje. Sabemos que isso não acontece quase nos dias de hoje. Mas nós prezamos também a fé, a boa consciência. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então essa verdade nós trazemos no peito. A consciência, a boa consciência. Você vê, por exemplo, quantas pessoas me criticam, me odeiam, sem me conhecer, chamam-me de ladrão, de usurpador, de enganador, enfim, disso e daquilo outro. Mas ninguém pode falar da minha idoneidade, do meu caráter. Como que uma pessoa que mantém o seu casamento, a sua fidelidade para com a sua esposa, como que essa pessoa pode ser ao mesmo tempo bandido, ladrão, enganador e etc. Como que uma pessoa pode, de um lado, um caráter bom e do outro lado, um caráter mau? Não é possível. É possível isso? Não é. E eu não estou aqui falando isso para buscar elogios de ninguém. Eu não preciso mais disso. Já vivi bastante para isso. Para
aceitar esse tipo de coisa. O que eu quero que você saiba, minha amiga, meu amigo, assim como não existe meio caráter bom, meio caráter mal, também não existe meia fé boa e meia mentira, ou meia dúvida. Não existe verdade e mentira dentro de uma pessoa. Ou é ou ela não é. Quando a gente está envolvido na fé verdadeira, a fé do Espírito Santo, a fé consciente, a fé inteligente, a gente preza a verdade, a gente preza os valores da verdade, a justiça, o bom caráter, a nossa palavra, o empenho da nossa palavra. A gente vive aquilo que prega e prega aquilo que vive. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, se não houver essa distinção, essa separação, essa diferença entre você e os demais, ou entre nós e os demais, então de que adianta a fé, do que adianta ir na igreja, do que adianta, enfim. Então, Jesus fala, conhecereis a verdade, que é Jesus. Jesus é a verdade. E a verdade vos libertará. Então, a verdade nos liberta quando nós seguimos a verdade. Quando nós andamos de acordo com a verdade. Quando nós seguimos nas pegadas da verdade. Nos passos da verdade. Os passos de Jesus. Mas se nós vivemos ou mantivermos a mentira, então já não estamos andando na verdade e, consequentemente, não há salvação para nós. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus, eu estava lendo aqui um versículo que a Viviane, minha filha, mandou para mim, muito bacana. Ela diz assim: paizinho, eu estou lendo a Bíblia e neste momento me lembrei de um assunto que nós falamos, que o senhor falou, e eu estou lendo aqui no Provérbios, capítulo 15, versículo 6, que diz assim: na casa do justo há grande tesouro, mas na tenda dos perversos há perturbação. Quer dizer, quando a pessoa é justa, quer dizer, ela anda na verdade, porque não há justo que ande na mentira. Não há justo que vive enganando. Então, na casa do justo, há grande tesouro. Grande tesouro. Mas, na casa dos perversos, há perturbação. É no Provérbios 15, versículo 6. E eu, com esse provérbio aqui, eu deixo vocês e amanhã
estarei de volta falando sobre esse assunto da fé consciente, a fé da justiça, a fé que anda na justiça, a fé na verdade, a fé que condiz com a verdade que é o próprio Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.